Agradecemos de coração por estar assistindo a mais uma mensagem da série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10. Você já parou para pensar no poder do acolhimento? Neste versículo, somos claramente chamados a fazer o bem a todos, com um carinho especial para aqueles da família da fé. Nesta nova série, queremos convidar você a refletir conosco sobre o amor de Cristo e a importância de cuidarmos uns dos outros. Antes de começar o vídeo, que tal ligar para um irmão ou um amigo, convidá-lo a assistir a esta mensagem e lembrar o quanto ele é importante para você e principalmente para Deus? Que bom, graças a Deus, estamos juntos nessa manhã, muito bom. Hoje de manhã, eu vou passar essa manhã toda com vocês, falando um pouco do que é o meu outro ministério, se você quiser, ou então o meu outro trabalho. Antes, deixa eu contar para você meu momento. Eu sou pastor há 38 anos, e nos últimos 5 anos eu trabalhei na primeira igreja batista de Orlando. Lá em Orlando tem 2 primeiras igrejas batistas. Tem a PIBO, Primeira Igreja Batista Brasileira de Orlando, que é uma igreja que foi dirigida há um tempo atrás pelo Lécio Dornas, e agora é o Vander, lá da Igreja Batista do Recreio, quem adotou aquela igreja e tem cooperado lá. Então, se você um dia está em Orlando e quer ir na nossa igreja, e você escrever PIB Orlando, ou Primeira Igreja Batista de Orlando, você vai para a Primeira Igreja Batista Brasileira de Orlando. Se você quiser ir na nossa igreja, infelizmente tem que escrever First Orlando, em inglês. Aí você vai na nossa igreja, que a nossa igreja é Primeira Igreja Batista de Orlando. E a brasileira também queria ser primeira, pois Igreja Batista Brasileira de Orlando. Então, PIB é a gente, seria First. E PIBO é a brasileira. É uma bênção, porque tem gente que vem na minha igreja e fala assim, domingo passado eu queria vir aqui e caí na outra. Aí estava lá, fiquei. É uma boa estratégia de pescar, né? Ou pescar turista, pelo menos, né? Então, a cidade de Orlando é uma cidade interessante porque ela recebe 65 milhões de turistas por ano. Ela empata ou passa Paris todos os anos, de tanto turista. Todavia, os 65 milhões de turistas de Paris são pessoas do mundo inteiro. Os 90% dos 65 milhões de turistas de Orlando são americanos mesmos, que vêm de outros estados, e o resto do mundo vai para lá. Os brasileiros vão em grande quantidade a Orlando. O governador da Flórida disse em 2017 que os brasileiros são responsáveis por 60% do consumo do comércio varejista da cidade de Orlando. Pra você ter uma ideia do que... E aí ele disse, quando o Brasil vai mal, Orlando vai mal. Porque os brasileiros são consumistas. E os americanos não são? Não. Porque lá na rua da casa deles, em qualquer estado que eles moram, tem outlet, né, que o pessoal gosta muito, os shoppings de departamento, aquelas lojas gigantescas e tal, que o pessoal chama outlet. Então, esses outlets de preço mais baixo, tem na rua da casa dele. E mais barato do que em Orlando. Por quê? Porque em Orlando não dá tempo de ter oferta. A turma carrega tudo. Nos outros estados, tem oferta de 95%, muitas vezes. Então, eles preferem comprar na rua da casa dele. Eles vão a Orlando só para ir nos parques. Os brasileiros não, eles vão nos parques, vão nos restaurantes brasileiros, porque não aguenta 3 dias comendo hambúrguer, tem que ir comer um arroz com feijão, e está cheio de restaurante brasileiro esperando por você. E depois vai no tal do outlet fazer compras, né? E os brasileiros que vão para Orlando, em geral, eles não vê preço, eles abraçam as araras, carrega tudo para o caixa, e lá no caixa ele decide o que quer e vai jogando no chão o resto, e tudo bem. Então, as lojas são muito preparadas para os brasileiros, para os latinos de maneira geral, mas para os brasileiros. Agora, muitos evangélicos que estão na cidade querem ir no culto.
E eles querem conhecer a igreja americana. E é uma igreja maravilhosa, uma igreja tem 18, 19 mil membros, tem 4 cultos de fim de semana, 1 no sábado, 3 no domingo de manhã. São cultos de 1 hora de duração. Nos cultos americanos não tem apresentação de neném, homenagem, 1 milhão de avisos, não tem graduação da escola, não tem aviso do chá de bebê, não tem aviso do casamento, nada. Tem louvor, boas-vindas, ofertório com louvor e mensagem. Mensagem de meia hora. E, rapaz, parece que o culto durou 2. É tão bem feito, tão organizado, e os caras são feras. O pessoal do louvor da First Orlando é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu. Os caras são fenomenais. Eu confesso para você que de vez em quando eu tenho até dó, porque eles têm um louvorzão tão bom e um sermão tão batistão. Não, tô brincando. E um sermão assim de meia hora, podia ser mais, mas não, eles são criteriosos. O primeiro culto da manhã é o culto tradicional. Aquele mar de cabelinho branco, igual o meu, assim, bom, o meu já está caindo, mas aquele mar de cabelinho branco. 45% das ofertas da igreja vêm do primeiro culto. Os velhinhos ricos. Tem muito velhinho que deixa na herança uma parte da riqueza dele para a igreja. E aí o culto é tradicional por quê? Porque tem um grande coral com 200 vozes, 400 vozes às vezes, o órgão de tubo, que eu não sei onde está o primeiro, mas é o segundo maior da América, aquela tuberia assim por todas as paredes, aquelas cornetas, o cara tocando o órgão, de vez em quando a câmera focaliza o pé do cara, o cara sambando naquelas coisas assim, aquela coisa bonita, e o pessoal gosta muito, vale a pena pegar o culto tradicional. Os outros 2 cultos são contemporâneos. O que muda? O estilo de louvor, a mensagem é a mesma. Então, o mesmo sermão nos 4 cultos e tudo. E os brasileiros têm culto às 10 da manhã, em paralelo com o culto americano de 10 da manhã. De maneira que o meu culto tem que ser de 1 hora, porque antes de mim tem gente na sala, depois de mim tem gente na sala que os brasileiros usam. Então, nós somos treinados e obrigados a fazer tudo em 1 hora. E quando tem apresentação de neném, o que a gente faz? Marca um sábado, chama todos os nenéns cada 2 meses, todo mundo vem, e a igreja oferece um coquetel para os papais e os amigos da família para virem participar de um coquetel. O pastor vem, dá uma palavra e depois tira foto, família por família, e tchau. Não tem mais nada dentro do culto. Outra coisa que aquela igreja faz, ela não linka o batismo à membresia. Eles não linkam o batismo. Nós batistas se torna membro de uma igreja batista por transferência, aclamação ou batismo. Lá não. Lá você pode se batizar e não é membro da igreja. Todo mundo que se batizou não é automaticamente membro da igreja. E por isso a única classe de batismo é crer em Jesus como seu Salvador, se arrependeu dos seus pecados, entendeu que Jesus morreu na cruz por você e que você pediu para Jesus entrar na sua vida, ele é seu Salvador agora, o batistério está aberto. E eles batizam todo domingo, um monte. E o batismo começa no culto. Começa o culto com batismo, e é rápido. Eu gosto de fazer batismo. Está aqui o irmão fulano, e aí, cara, como é que foi sua conversão? Tua vida mudou. Tem amigo seu, familiar aí no auditório, tem os familiares, os amigos, a célula, levanta o braço, aí o pessoal, aquela bagunça, parabéns, tá? Eu levo meia hora cada batismo, imagina. Eles batizam 15, assim, acabou. E como que eles chamam a atenção das pessoas no culto? Eles não dão aviso. Agora vamos iniciar o culto. Meus irmãos, oremos para iniciar o culto. Agora a irmã fulana vai fazer o solo. Agora o irmão fulano vai tirar as ofertas. Não tem nada disso. Eles trabalham com a luz. O auditório apaga. Os 2 telões laterais estão mostrando os avisos da igreja 3 minutos antes do culto começar. Eles apagam o auditório e aí acende os telões. Naturalmente você faz assim. Aí, de repente, apaga os telões e acende o batistério exato na hora de começar o culto. Se é 10 horas, acende a luz do batistério. O que acontece com o auditório, que está meio no escurinho? Olha para o batistério. Acabou o batismo, apaga a luz do batistério, acende o palco, o pessoal já está começando o louvor. Então, eles dirigem a sua atenção pelas luzes. E aí, dessa maneira, vai facilmente, né? Aqui nós somos dirigidos pelas luzes esses dias, né? Era um tal de apagar a luz, acende a luz, né? Que a gente prestava atenção.
Então, dessa maneira, eles conseguem fazer tudo em uma hora. Tudo é extremamente organizado entre eles. Eu costumo dizer lá que os americanos passam 5 anos planejando e em 6 meses eles executam o plano. Nós planejamos 6 meses e passamos 5 anos corrigindo a coisa. Não é? Então, o culto do domingo é planejado na segunda-feira. Entra todo o pessoal de estudo bíblico, de exegese bíblica, de arqueologia, de antropologia. Entra o pessoal do louvor, o pessoal do teatro, o pessoal da mídia, o pessoal das câmeras, o pessoal das luzes. Todo mundo na segunda-feira de manhã com o pastor titular da igreja, dizendo, o sermão é esse daqui. Eu vou pregar isso, 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 vai por aqui, por aqui, por aqui, por ali. Aí, se o exegeta tem alguma coisa daquele texto no original, ele passa para ele, aí o pessoal da música fala, cabe esta música, essa música, cabe essa no ofertório, cabe essa no apelo final, cabe não sei o quê. Aí o pessoal do teatro fica pensando se cabe um drama dentro desse programa, o pessoal da mídia sabe que luz vai acender, que luz vai apagar, o que vai pôr no telão, que propaganda vai entrar nas redes sociais da igreja para essa semana, e o Instagram, e não sei o quê, e o e-mail da galera. Todo mundo está preparado na segunda-feira, todo mundo monta tudo, terça-feira está tudo pronto, dispara para todo mundo, quinta-feira fecha o culto. E aí o sermão está na íntegra, que vai para todo mundo que vai precisar daquele sermão, especialmente o pessoal que faz tradução simultânea, porque tem umas cabines lá em cima, o pessoal com fone, ouvindo o sermão do pastor e traduzindo no idioma dele para quem está ouvindo no radinho no seu próprio idioma. Então, todo esse esquema é montado toda semana, toda semana, toda semana. Sem falar de eventos à parte. Se você tiver lá uma época de Páscoa, não perde a Páscoa. É fantástico. Natal, eles têm 2 árvores de Natal. São 3 fins de semana, eles montam a árvore de Natal gigantescas no palco. E o coral, em vez de cantar embaixo, canta na árvore. Então, em vez de bola de Natal, é o coral que está nas 2 árvores. E aí chama Árvores que Cantam. E é um esquema de engenharia impressionante. Aquelas árvores são todo o esqueleto dela, todo com barras de ferro enormes, pesadíssimas, que se entrelaçam, vão com parafusos enormes, depois monta todas as passarelas e as escadas por trás, os velhinhos subindo a escada e fica lá, e fica de pezinho, você só vê daqui para cima, e os microfones, tem 280 mil luzes na árvore que vão trocando conforme a música. Embaixo tem a orquestra e toda a área de dança, teatro, o enredo. Todo o Natal é uma história, um enredo diferente. Um dos que eu mais vibrei era de um pastor chato que tinha chegado numa igreja, briguento, fundamentalista, radical. Ninguém gostava dele, ele queria aqueles hinos antigos de Natal, e o pessoal queria uma coisa alegre. Ele quebra o palco todo mundo. Para piorar, a filha dele, adolescente, arruma um namorado que ele não gosta e engravida. E ele desesperado, e para piorar, as pessoas ficavam lembrando do pastor que tinha ido embora, de tão chato que ele era. Igual aqui, está tão ruim que tem gente com saudade do Lula. Aí ele tem um sonho. No sonho dele, ele está na vila de Jesus. E todos os personagens daquela vila de Jesus são os membros da igreja dele. Ele fala, cara, te conheço, cara. Quê? Você é louco? Que roupa é essa? E ele está sonhando que ele está lá nos templos de Jesus. E ele encontra Maria, desesperada, tentando explicar para o José que a gravidez era alguma coisa milagrosa. E o Zé, desesperado, não dá, Maria, para aguentar um negócio desse. Maria, quem é que vai acreditar, Maria? Você aprontou, você é minha noiva, mas você aprontou. Mas olha, Maria, quer saber? Apesar de tudo, eu te amo, eu vou embora, eu vou te abandonar para não pegar mal. Não pegar mal para quem, né? E a Maria, o desespero da Maria grávida. Eu sei que um anjo me visitou, mas como é que eu vou explicar isso para o meu pai? E o Facebook, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E ela está desesperada e ele vendo tudo acontecer no sonho. E aí quando ele acorda, ele chama a filha e pede perdão. Abraça a filha, vai ajudá-la. Ele pede perdão para a igreja, tudo se transforma e o Natal acontece. Então toda vez tem uma história diferente, com dança, com teatro, você ri, você chora, música, os caras dão show. Então, queria falar um pouquinho da minha igreja, brevíssima ex-igreja.
Porque o ano passado, quando nosso filho partiu, nós temos 3 filhos. A Camila, mais velha, casada com um pastor brasileiro. São cidadãos americanos. E os meus netos nasceram nos Estados Unidos. Thomas, de 10 anos, o Gabriel, de 12 anos, agora. E eles moravam em Boston, lá no Nordeste, mais ou menos onde fica o Recife para nós, é onde eles moravam nos Estados Unidos. Mas o ano de 2016, o nosso filho do meio, que tinha síndrome de Down, ele pegou uma infecção muito poderosa, que atingiu a área genital dele. E uma infecção que causava gangrena. Então ia matando ele, aí o médico precisava ir cortando. Quem tem essa doença vai cortando até fazer um buraco grande aqui dentro e morre. Não tem quase chance de sarar quem tem isso. Chama síndrome de Fournier, essa doença. E o que causa síndrome de Fournier? Rapaziada que tem filhos meninos e vocês homens. 3 causas que ajudam a bactéria a entrar. Primeira delas, sujeira no pipi. Quem não sabe limpar o pingolim, está correndo risco. Segundo, diabético. Terceiro, excesso de gordura, muito gordo. Aprendam isso. Pele impede bactéria de entrar. Mas se tem corte, por minúsculo que seja, ela entra por aí. E paraíso de bactéria chama-se gordura. Rafinha era gordinho, não era diabético, mas tinha dificuldades, talvez, para se fazer a higiene pessoal, e a gente marcou bobeira nisso daí. A gente lavava o Rafa, limpava o Rafa, mas a gente sempre pegou no pé dele, e ele era absolutamente independente, ele gostava de ser independente. Então, talvez um dia ele se coçou, feriu, e por alguma razão, essa bactéria estava perto, pegou. Então, nós pensamos que íamos perder o Rafa em dezembro de 2016, mas de uma maneira milagrosa, a bactéria foi vencida e ele, com 40 dias de tratamento, sondas e remédios e um monte de coisa, ele ficou livre disso. Todavia, precisou de uma reconstrução da área. Então, os médicos, cirurgiões, os urologistas da cidade, o urologista que operou o Rafa é considerado um dos melhores do mundo. Eu nem sabia quem era o cara. E ele falou, nós vamos reconstruir, nós vamos abrir o Rafa lá embaixo, vamos pegar o pipi dele, que ficou embutido, vamos trazer para fora. Se não tiver pele em volta, nós vamos tirar pele do corpo dele, refazer, e vamos costurar na base para ele não ir para dentro. Então, eles abriram o Rafa de fora a fora, tiraram toda a gordura dessa área da barriga, dessa parte mais baixa, fizeram uma raspagem. Tinha vários caminhos da bactéria ainda lá dentro, eles rasparam tudo, costuraram o Rafa de ponta a ponta e botaram o pipizinho dele para fora. A Rafa tinha muito medo de hospital, muito medo de médico, e ele não queria ir. Ele me chamava de Palinho, disse, Palinho, eu não quero, estou com medo. Não, filhinho, é para o seu bem e tudo, senão a bactéria vai voltar. Ele chamava de baracteia. Eu falava, a baracteia volta. Aí ele foi. Quando ele saiu da cirurgia e que ele acordou, ele falou, pai, eu já tenho um pipi novo? Eu falei, tem, Rafael. Você quer ver a foto? O médico me deu, eu mostrei a foto para ele. Ele falou, No outro dia ele virou para mim e disse no hospital, Palinho, você acha que eu vou morrer? Eu falei, lógico que não, meu filho. Eu já falei para você várias vezes que se você morrer, o papai morre junto, que eu não vou aguentar viver sem você. E no outro dia ele ia estar de alta. Os médicos disseram, amanhã cedo nós vamos dar alta para ele. Naquela manhã ele me chamou, Palinho, a minha cabeça. E ele coçava assim, o traseiro dele, a coxa dele. E a gente tirou as cobertas de baixo, não sabia o que era. Era uma trombose, vinha vindo um coágulo pela perna dele. E aí ele começou a gritar, Palinho, me ajuda, minha cabeça. Eu gritei, disparei a sirene do quarto dele. Veio todo mundo para dentro do quarto e ele me agarrava com as mãos dele, assim, muito forte. E gritando, Palinho, me ajuda, Palinho.
E aí, quando ele não podia mais falar, ele socou o meu peito com toda a força que ele tinha. Mas cada soco que ele me deu, porque ele já estava perdendo a respiração, eu não sabia o que era. E ele parou nos meus braços. Foi o dia mais difícil de minha vida. Minha esposa gritando, se encheu, aquele negócio encheu de gente naquele quarto. E respiração, e tentativa de ressuscitação. Entubaram o Rafa, levaram para UTI. Aquele coágulo invadiu ambos os pulmões, de tão grandes que eram, e o lado esquerdo do coração dele. Os médicos me disseram, ele não tem nenhuma chance. O coração dele deve estar sido destruído e o cérebro dele deve estar muito machucado. Mas a gente precisa tirar o coágulo de dentro dele, precisamos de autorização. Tem 95% de risco de morte no procedimento. Eu estava em dúvida e o médico disse para mim, se fosse meu filho eu faria. Eu falei, então vamos fazer. Eles enfiam um tubo da grossura de 2 dedos pela perna, que vai dentro do coração e suga como um aspirador. Tudo e daqui. Deram uma boa notícia, o coração dele estava intacto. Mas no procedimento ele fez 2 paradas, uma delas de meia hora. E os médicos disseram, isso matou o cérebro dele. Aí ele foi para UTI, por 15 dias nós lutávamos. Tentamos desentubar para ele falar comigo. Se ele falasse comigo, o cérebro dele estava lá. Nós desentubamos. E tinha um bicho rosnando e mordendo. Eu disse para Deus, eu quero ele assim mesmo. Eu levo para casa. Mas ele não sustentou a respiração, teve que ser reentubado. E em 72 horas, ele pegou apendicite, pegou problema nos rins, pegou problema não sei de quê, pegou outras bactérias, a laringe fechou, precisava de uma traqueostomia, mas antes de fazer, ele teve outros coágulos vindo do braço, que liquidaram com ele de uma só vez. E aí chegou o momento dos médicos me falarem, você quer mantê-lo ligado e esperar os serviços da bactéria. Então, só eu podia tomar essa decisão legalmente. E eu disse para o meu médico, para o médico dele, Doctor, please, let him go. Doutor, por favor, deixe ele ir. E o médico me perguntou, para o céu? E eu disse para o doutor, of course, lógico. He knows Jesus. Ele conhece Jesus. Faz um ano. E uma das experiências que a gente passou, que está no livro que eu estou escrevendo, a pedido do meu publicador, eu estou escrevendo um livro para pais com filhos com necessidades especiais. Eu escrevi um outro que deve chegar entre hoje e amanhã, que foi o livro dele, depois eu conto a história do livro para você. Não preciso dizer para você como eu estou, né? Foram dias difíceis. E uma das experiências que minha esposa e eu passamos foi que a experiência dos primeiros. Ele foi oficialmente para o céu dia 2 de maio. E logo em seguida veio o primeiro dia das mães, sem ele. Depois, o aniversário de minha esposa, que é hoje, sem ele. Depois, o aniversário dele sem ele. E desculpe, eu sei que isso não é batista, mas Rafa gostava de estourar uma champanhe meia-noite.
Eu estourei uma champanhe meia-noite, sem ele. Porque ele está vivo, ele continua fazendo aniversário. Meu primeiro aniversário sem ele. Primeiro Natal sem ele. Primeiro Ano Novo. Todas essas experiências do primeiro. Do Ano Novo eu pensei que eu ia ter um ataque cardíaco, porque o Rafa adorava festas. Cantava o dia inteiro louvores e louvores a plenos pulmões. Era um adorador. Tinha uma intimidade com Deus. De vez em quando ele falava para mim, Paulinho, Jesus está falando no meu coração. Ele orava por todo mundo. Era incrível a rede de contatos daquele garoto. E no Ano Novo, todo mundo gostava que o Rafa fizesse a contagem regressiva. Era o ponto alto da festa de Ano Novo lá. Porque na contagem regressiva, você sabe como que é, né? 10, 9. Mas na versão de Rafa, a contagem regressiva, ele tinha um vozeirão e ele gritava 1, 2. Era o regressiva dele, era o contrário, ele era o contrário. A turma se divertia com a contagem regressiva de 1 a 10. Aquele primeiro fim de ano, eu pensei, eu ia ter um treco. Uma força enorme para não estragar a festa de ninguém. Fomos para casa mais cedo que pudemos, dormimos. Quando a gente acordou, dia 1º de janeiro, parecia que uma dor tinha sido arrancada de dentro de nós. Eu olhei para minha esposa e falei, meu bem, passamos todos os primeiros? Ela, acho que sim, agora vamos enfrentar os segundos. Falei, mas parece que vai ser mais fácil. Ela falou, eu acho que também. A gente esqueceu do primeiro aniversário da partida dele. O último culto dele conosco foi um culto de Páscoa. E no culto de Páscoa, eu não conseguia parar de chorar durante o louvor. E aquelas pragas do pessoal que canta na minha igreja escolheram cantar hinos que eram os preferidos dele, sem querer. Eu não conseguia parar de pé. Mas quando eu fui pregar, eu esqueci o sermão. Aí eu falei assim, Jesus morreu na cruz por causa disso. Quem que é Jesus? Mais de 40 decisões. O auditório tinha 800 pessoas. Foi uma coisa. De janeiro para cá, nós quase triplicamos de tamanho. Eu estava vendo Deus fazer assim, estou te dando muitos filhos para você cuidar, está crescendo esse negócio. Se soubesse a quantidade de ímpio, de incrédulo que vai no culto me ouvir, é um negócio, eu nunca vi aquilo. Tem católico que acaba o culto e fala, pastor, é a missa mais linda que eu já vi. Aí eu falo para eles assim, não falta domingo que vem. Eu tenho um rabino judeu que vai assistir meu culto, tem muçulmanos que vão, incrédulos de tudo que é jeito, bandidos aos montes, gente fugindo de Lava Jato, tudo no meu culto. E eu vendo Deus fazendo uma obra linda, só que daquela Páscoa, parece que a via sacra voltou, a gente assistiu o filme tudo de novo, cada instante antes de levar para o hospital, as conversas dele, e tudo o que aconteceu passava o tempo todo na nossa mente, e todo aquele sentimento que é errado, não é verdadeiro, de culpa. Por que eu levei meu filho para o hospital? Por que eu não percebi que ele estava tendo uma embolia? Por que eu não era médico? A gente descobriu que a gente pode ser excelentes pais. Você pode ser um excelente pastor, um excelente marido, um excelente pai, mas você sempre será um péssimo Deus. Não dava para ser Deus. Eu queria ser. E aí aquela Páscoa veio com uma violência tão grande sobre nós, que eu me desestruturei completamente. E eu comecei a fazer um burnout, um esgotamento absoluto. Eu percebi que eu me atirei na igreja e aquilo estava me matando. A própria igreja que eu achava que estava me curando, não por culpa da igreja, por minha culpa. Aí eu fui falar com os meus chefes.
Eu preciso descansar, eu deveria ter feito isso no começo, eu não fiz. E eles disseram, é verdade, você deveria ter feito. Mas você vai descansar agora. Eu falei, eu preciso de um sabático, de algumas semanas. Aí eu me deparei com as diferenças culturais. O meu chefe disse assim para mim, of course, you need. Go now. Lógico que você precisa. Vai agora. Só volta em dezembro. Falei, não funciona assim. Meu povo está aqui, desculpa dizer, chefe, por minha causa. Ele falou, não, eles estão aqui por causa de Jesus. Eu falei, lógico que é, mas você não entende? Não. Os brasileiros vão embora. Isso é problema de Deus, não é meu problema. Hã? E eles me proibiram de pregar lá. Posso pregar onde eu quiser, menos lá. Me amam, cuidam de mim, estão pagando meu salário até dezembro. Depois eu ouvi dizer que tem Nova York aqui, né? Nada como ir da Flórida para Nova York. O pastor já até me ofereceu uma posição aí na igreja de Nova York. Ele disse que eu não vou ter problema de horário, não vou ter problema de férias, não vou ter problema de relatório, nem o mesmo salário eu vou ter. E então eu fiz esse sabático. Só que depois de entrar no sabático, eu vou confessar uma coisa para você, eu gostei tanto que eu não quero mais voltar. Gente, eu acordo a hora que o meu olho abre. Eu não tenho pressa de nada. E o mais gostoso de tudo é que agora eu leio a Bíblia porque eu gosto e não para achar sermão. É tão bom fazer nada, eu não sabia. Agora eu entendo quando a Bíblia fala, vem, entra no descanso eterno. Agora eu entendo o que é isso. E então, se fosse para tomar uma decisão hoje, nós não vamos retornar mais para First Orlando. E eu pedi para eles, então, começarem a sucessão, a transição. Eles estão caçando alguém para ficar no meu lugar. Lógico que lá em Orlando tem uma pressão enorme pelos WhatsApp. Eu tenho 4.000 números só do meu ministério lá no meu WhatsApp. Eu recebo trilhões de... Pastor, quando você vai pregar? Você está indo para outra igreja? Por que você não vai voltar mais? Pastor, por que você não prega? Pastor, não sei o que lá. Então, eu estou dizendo para eles, agora eu só faço palestras. Não prego mais. E eu faço palestra num restaurante em Orlando. Toda segunda noite, chama Segundas de Primeira. Você compra o ticket, passa pela minha palestra e depois vai jantar. E, então, faço essas coisas assim. E faço isso que eu vou fazer com você hoje. Tá bom? Vamos lá? Como eu sei que eu tenho até meio-dia, por isso eu dei o luxo de contar um pouco de história. Põe lá o... Oi. Ele faleceu com 31 e 7 meses. Quando você tem uma criança normal, entre aspas, você cresce a criança para ela ir para a escola, ir para a faculdade, se casar e te dar netos. Mais ou menos esse é o curso natural da vida. O Rafa era um eterno baby, embora fosse muito independente, falasse 3 idiomas, se comunicava, usava computador, fazia tudo o que ele queria, super independente. Era um eterno baby, né? Era o tempo todo assim, Lucy e eu, meu bem, ele tomou remédio, ele já almoçou, ele comeu, ele fez a esteira, o personal training dele chegou, ele tem médico hoje, tem exame de sangue, tem não sei o quê, nós vamos viajar, quem vai ficar com o Rafa? Aí o Rafa, você está bem? O tempo todo ligando para o Rafa, o tempo todo o Rafa ligando para a gente. Quando ele foi embora, eu e minha mulher perdemos o sentido da vida. O que a gente faz agora? A gente orbitava em volta dele. E agora saiu. Aí eu falei para minha mulher, vamos orbitar um em volta do outro? Ela falou, boa ideia. 3 semanas depois, ela falou para mim, eu não consigo orbitar em volta de você. Eu falei para ela, nem eu em volta de você. O que nós vamos fazer? Ela falou, vamos orbitar em volta das lembranças dele? Eu falei, legal. Então, entre eu e ela, nós temos acordo. A hora que um quer chorar, não precisa explicar. A hora que um quer desesperar, não precisa explicar. A gente só agarra o outro e fica esperando passar. E tem hora que a coisa é feia.
Tem hora que a coisa é difícil, mas está bem melhor do que nos primeiros dias, a gente percebe. Mas 31 e 7 meses ele tinha quando partiu. A idade mental dele era em volta de uns 6, 7 anos. Talvez menos. Porque se você mandasse fazer um desenho de uma pessoa, ele fazia uma bolinha e aqueles risquinhos. Quem faz isso? Criança de 1 ano e meio, 2. Né? Ele não sabia quanto era 2 mais 2, nem 1 mais 1. Então, o raciocínio abstrato era complicado. Mas o relacionamento com as pessoas, ele dava show. Dava show. Ele tinha no Facebook dele milhares de seguidores. De manhã ele ia para a esteira, ele punha o telefone num pedestal, ligado ao vivo pelo Facebook, para a turma ver ele na esteira. E ele ficava na esteira, só de shorts, aquele barrigão, e um monte de coraçãozinho chegando. Todo mundo assistindo ele. Tinha gente que perguntava, por que ele não fez esteira hoje? Era impressionante como ele vendia a imagem dele. Tudo. Ele sempre teve um sonho de ser famoso. E eu, o sonho de ser rico. Então eu escrevi um livro para fazer o Rafa famoso. O velhinho vem hoje à noite. Ele vai me detonar de novo. Deixa eu falar rapidinho do livro que está para chegar aí. A gente sempre teve o sonho de escrever esse livro para pais com crianças especiais. Por quê? Luciel, temos um ciclo fechado. A gente recebeu um neném especial, cuidou dele e o entregou de volta. Qual a problemática de pais que têm filhos especiais? Primeiro, quando você engravida de um filho ideal. Você idealiza. Vai ser isso, vou fazer isso, nós vamos fazer aquilo, vai estudar aquela coisa. Você fica idealizando. Quando o médico fala, olha, tem um problema, o filho ideal morreu, você tem que enterrar, fazer luto e levar o realizado. O idealizado não veio, leva o realizado. Primeira problemática. Aí você tem casais que se divorciam, que acusam, que abandonam. A gente cuidou de uma psicóloga e um dentista que tinha uma criança de 2 meses que ela parou de dar comida para morrer. Então a problemática é complicada. Então a gente estava escrevendo um livro sobre isso. A outra questão importante são os outros membros da família. Você cuida da criança especial e esquece as outras crianças que fazem trauma, etc, etc. Porque os outros membros da família ficam esquecidos. E o final da vida, quem vai primeiro? Todos os pais pensam, quem vai cuidar como a gente cuida? Quem vai amar do jeito que só a gente sabe amar? Quem vai entender o que ele fala? Porque a língua é dele. Só eu que vou entender. Os pais têm esse problema. E a gente conhece casos de Downs, por exemplo, que se suicidaram depois da morte dos pais. Fizeram depressão profunda, fizeram crises enormes. Então, Lúcia e eu sempre tínhamos no nosso coração o desejo e a oração de que Rafa fosse primeiro. Só que eu não queria que fosse tão cedo nem daquele jeito. E porque Lúcia e eu pensávamos, a gente vai entender o que aconteceu. Ele não. Ele era extremamente apegado a mim. Eu era o companheiro dele. Tanto é que ele era pastor também. Ele falou, pai, o Jesus está falando no meu coração que eu sou pastor. Eu, ok, Rafa. Aí eu não liguei, ele ligou para a universidade onde eu estava fazendo meu doutorado, lá dava teologia também. E meu doutorado em aconselhamento clínico é uma coisa parecida com psicologia clínica no Brasil. Então, aí ele ligou para lá, a secretária atendeu, deixou o recadinho para o diretor da faculdade, que ligou de volta para ele e perguntou, Rafa, o que você quer? Eu falei, eu quero ser pastor, eu quero estudar aí. Ele falou, tá bom, eu vou te dar um curso. Deu um curso de 1 ano para ele, uma vez por semana, uma vez por mês. Ele ia nas aulas de teologia. De manhã ele ficava olhando, de tarde ele punha a cabeça na mão e dormia. Era aula o dia inteiro, mas ele fez 1 ano de aula. E aí a universidade promoveu a formatura dele junto com os outros alunos e ele foi diplomado como ministro especial. E aí ele chegou em casa para mim falou, com beca, com tudo que tem direito. Ele falou, pai, agora eu sou pastor? Eu falei, quase, filho, você só estudou, dá um tempo, né? E aí um dia eu estava saindo de casa, ele falou, onde você vai, Paulinho? Eu falei, eu vou no concílio. Ele falou, o que é isso? Eu expliquei aqui, um menino fez faculdade de teologia, agora os pastores vão examinar para ver se ele pode ser pastor. Ele falou, quando é o meu? Logo,
Empurrei com a barriga, não resolvi. Ele ligou para todas as células da igreja e disse: tal dia, na célula do irmão fulano, vai ser meu concílio. Todo mundo está convidado. Aí, o pessoal ligou para mim e falou: Rafa está fazendo isso. Falei: Rafa, ele falou: você não fez? Ok, vamos fazer o concílio do Rafa. Fiz 3 perguntas para o Rafa. Rafa, você ama Jesus, meu filho? Amo. Você ama Jesus, meu filho? Amo. Você ama Jesus, meu filho? Amo, Palinho. Falei: então, da minha parte, está terminado. Está em ordem. O pessoal falou: nós recomendamos que ele seja ordenado pastor. Tivemos o culto de ordenação, no meio do culto da igreja. Chamamos os pastores da cidade, 3 ou 4 chegaram, puseram as mãos sobre ele como pastor especial. E não é que o bichinho acreditou? Todo o recado que ele deixou para você, ele diz assim: aqui é pastor Rafael. Ele ia em todos os hospitais comigo, todas as visitas comigo, ele orava por todo mundo, ele chegava, ouvia o problema de alguém, ele falava: Palinho, tem uma música, puxava no telefone dele a música adequada e botava para a pessoa ouvir. Orou por todas as grávidas da igreja, sabia o nome dos nenéns e quando ia nascer, e fazia questão de ir no hospital e depois na casa. Ele orava por todos e ligava para todos os aniversariantes da igreja. A agenda avisava, ele ia ligando para todo mundo. E quando eu estava perto, ele falou assim: meu pai está aqui, também quer falar parabéns. Oi, parabéns! No culto em memória, no culto de louvor a Deus em memória ao Rafa, o pastor David, que é o pastor da igreja, falou assim: gente, quando nós convidamos o pastor Nassif para ser nosso pastor, nós não conhecíamos o Rafael. Se tivéssemos conhecido, nós teríamos convidado o Rafael e não o Nassif. Tinha 1.800 pessoas no culto. Naquele tempo nós éramos 400 brasileiros no culto. Tinha 1.800. 5.000 assistiram ao vivo pela internet. E em uma semana, 25.000 pessoas assistiram aquele culto. O Rafa era famoso. Foi interessante todas as coisas que Deus fez. Então, quando o Rafa partiu, eu segurei o livro Papais com Crianças Especiais e resolvi escrever um livro dele. O Rafa tinha um estilo de vida. Ele tinha uma maneira de ver as coisas. E ele tinha frases célebres dele. Um dia ele chegou para mim e falou: pai, eu quero ser potrófico. Falei: filho, parabéns. E o que é potrófico? Ele falou: Palinho, potrófico tira foto das pessoas. Lógico, filho, desculpa. Falou para tanta gente que no aniversário dele um grupo de irmãos comprou uma Canon T3 semiprofissional e deram de presente para o bicho. E ele tirava cada foto, tinha uma sensibilidade. Ele é potrófico. Então ele tinha essas ideias. E um dia eu passei pela porta do banheiro, a porta estava aberta, ele sentadão no trono. Eu falei: Rafa, quer ajuda aí? Ele me chamava de Palinho, levantava o dedinho e dizia: Palinho, cada um cuida do seu traseiro. Aí eu escrevi uma história em cima dessa frase. Outro dia ele chegou com uma camisa feia perto de mim. Falei: Rafa, que camisa horrível, meu filho. Ele disse: Palinho, você não gosta? Falei: eu não. Ele falou: mas eu gosto. Vai ver a tua vida, eu vou ver a minha. Eu escrevi uma história. Outro dia a gente estava assistindo Internacional versus Atletiquinho do Paraná, lá na Baixada do Atlético, em Curitiba. O Atlético ia ser rebaixado, estava na zona de rebaixamento, precisava ganhar do Internacional, apanhando de 2-0 no primeiro tempo. Tinha um cara do meu lado que fumava um cigarro atrás do outro. E o Rafa viu isso e disse: Palinho, esse cara está fumando. Rafinho, deixa o cara. O problema é dele, ok? Você fica quieto. Palinho, o cara está fumando de novo. Falei: Rafinha, o cara vai bater em mim, eu vou bater em você. Palinho, o cara fumando de novo. Rafinha, se você falar mais uma vez, não tem sanduíche no intervalo. Ele encolheu. Eu falei: agora peguei o cara.
Quando eu pensei que eu tinha pego o cara acende outro cigarro. Rafa não teve dúvida, se jogou nas minhas pernas, empurrou a perna do cara e falou: "Ô, fumar causa impotência sexual." Eu só fechei o olho para tomar aquela muqueta aqui, né? Aí eu vi que o cara deu risada, aí minha fé voltou. Eu falei: "Ô, cara, menino aí é crente, está preocupado com a sua saúde." Ele falou: "Não, ele tem razão. Obrigado, eu vou tentar parar." Então esse era o Rafa. Eu escrevi histórias em cima dessas tiradas do Rafa. E no final do livro, por conselho, sei lá, dos irmãos, eu coloquei os posts que eu tinha colocado durante a minha luta com Deus. A Bíblia ficou diferente para mim. Eu aprendi aquele hino: se Deus operar, Ele é Deus. Se não operar, difícil para eu cantar agora. Saber que Ele escolheu não operar, não devolver meu filho. Jesus encontra com a viúva, enterrando o seu único filho, para o enterro, toca no caixão e diz para ela: "Não chores." Quando eu li aquele texto, eu falei: "Jesus, você falou para ela não chorar, não é porque era para ela não chorar, é porque você ia devolver o filho para ela. Será hoje que você vai devolver o Rafa à mãe dele?" E o Senhor falou no meu coração: "Não." Falei: "Então por que você está me dando esse texto?" Ele disse: "Para dizer para você que eu sou capaz. E para dizer para você que na eternidade, sim, devolverei todos os filhos aos pais." E eu tinha uma convicção naquela madrugada de que o Senhor não operaria o milagre. Jesus no barco: "Acorda, Jesus, não te importa que morramos?" E o meu texto: "Jesus, tu não te importas, né, com a morte do Rafa. Por isso o barco afundou com ele dentro. Você preferiu dormir neste caso." Foi um quebra-pau com Deus, que eu botei tudo no livro, porque eu escrevi 3 meses depois que ele tinha partido, em uma semana. O meu editor falou: "Não corrige, deixa do jeito que está." Eu falei: "Mas eu quebrei o pau com Deus, como é que eu vou explicar para minhas ovelhas que eu ainda não resolvi a coisa?" E aí então ele falou: "Deixa aí." Então esse é o livro do Rafa. Espero que você, se puder comprar, compre. E se não puder comprar também, leva, paga na eternidade, faz qualquer negócio aqui. Mas que te abençoe, que te ajude. A gente está com um projeto, você pode me ajudar em oração? A gente está com um projeto, vou sentar com o presidente da Federação das APAES neste fim de semana, aqui em Belo Horizonte, que é um deputado federal, irmão. E a gente está tentando produzir 1 milhão de exemplares do livro do Rafa e doar integralmente, absolutamente doado, para as APAES do Brasil todo, para elas fazerem o que elas quiserem, darem para os clientes deles, venderem, fazerem o que quiserem. Se ele topar o projeto, os direitos autorais estão sendo dados à APAE e a gente vai levantar alguns milhões de reais para publicar o livro e distribuir gratuitamente para ajudar pais que têm crianças especiais. E a primeira igreja batista de Curitiba tem uma cineasta que fez um curso na Argentina, foi a melhor roteirista da universidade, ganhou uma chancela da universidade para produzir um filme. E adivinha o que ela escolheu? O livro do Rafa vai virar um filme no final do ano que vem ou no começo de 2020, nos cinemas seculares da cidade, e um filme evangelístico. Então, a gente está feliz com o que Deus está fazendo. Acho que o bichinho está ficando famoso. Vamos lá. Obrigado pelas perguntas, desculpa as respostas. Soar. Soar em inglês significa levantar voo e manter-se no alto. Difícil. Às vezes a gente levanta voo e não fica lá, né? Mas é só uma palavra em inglês que significa isso. Soar, o Global Instituto, é uma empresa que detém essa ferramenta que se chama traços de personalidade. Então, o Soar é uma ferramenta que ajuda você a entender o seu perfil de comunicação e personalidade. O que eu fiz? Errei aqui. Eu apaguei alguma coisa aqui. Então, para que serve essa ferramenta? Ajuda no seu desenvolvimento pessoal,
ajuda a entender a diversidade e a inclusão, trabalho em equipe, melhora a comunicação e relacionamentos, melhora a integração dos colaboradores, seja da igreja, seja da empresa, processo de seleção de candidatos para emprego, porque você vai perceber se este perfil se adequa à função, resolução de conflitos, liderança, produtividade e vendas. Alguns pontos importantes. Apesar de todos nós termos estilos predominantes, nós somos uma combinação dos 4 estilos. E cada um de nós tem um padrão único de personalidade. Já já a gente vai entender melhor. Ok. Quando entendemos as diferentes percepções da vida, que são os nossos filtros por onde as coisas entram dentro de nós, nós vemos como 2 pessoas podem ter uma conversa e criar opiniões totalmente diferentes do que foi dito, sem quebrar sem criar confusão. O que eu vou tentar trabalhar com você hoje, ensinar para você, isso vai te ajudar como pastor, como líder, entender o Minimax. Minimax é o seguinte: você vai aprender a minimizar os pontos fracos de cada pessoa e vai aprender a maximizar os pontos fortes de cada pessoa. Você vai minimizar as diferenças, as debilidades, os desafios e vai maximizar as potencialidades de cada pessoa. Então nós vamos aprender isso e esse é o meu objetivo hoje com você. O SOAR, que é o traços de personalidade, a origem do SOAR está em 3 ou 4 mil anos antes de Jesus entre os persas, atual Irã, Iraque. Os persas viviam ali e eles misturavam este conhecimento com a religiosidade deles. Você chegava para um mago da Pérsia e falava com ele os seus conflitos, as suas dificuldades, e de ouvir você ele já determinava o seu perfil de personalidade. Aí ele fazia um círculo no chão, punha 9 números em volta desse círculo, nomes atrás de cada número, e dizia para você, você é esse aqui, você se relaciona bem com esse, mal com aquele, melhor com aquele, difícil com esse, e criava um monte de riscos dentro do círculo, que as primeiras pessoas, quando viram aquilo, falavam que aquilo era coisa de demônio, aqueles riscos, aqueles círculos, nada mais era do que o mapa de perfil de comunicação e personalidade que ele tinha capacidade de desenvolver com você. Isso melhorava os seus relacionamentos. Isso se perdeu com o tempo. Foi descoberto em 1950 por um psiquiatra americano que os muçulmanos sunitas do Irã detinham a ciência. Ele foi, aprendeu tudo, trouxe para os Estados Unidos e ficou só entre eles. Mais tarde, um psicólogo colombiano chamado Ichazo faz o mesmo caminho, mas volta e começa a divulgar livros sobre isso e treinamentos. E hoje existe Eneagrama no mundo inteiro. Tem muita gente que estuda o Eneagrama. Só que ele é bastante complicado, demanda horas e horas de estudo para entender a complexidade da coisa. Então o SOAR fez o quê? Pegou os 9 aspectos da personalidade e colocou em 4. Dominante, extrovertido, paciente, analítico. Grava comigo aqui, do D para lá, ó, DEPA. Grava o DEPA. Dominante, extrovertido, paciente, analítico. Todos nós temos os 4, numa mistura. Hoje de manhã eu vi um irmão esperando o leite chegar. Ele queria tomar café com leite e eu descobri, na verdade, que ele tomou leite com café. Ele encheu de leite até em cima e pôs todo o café que pôde sem derramar e ficou um leite marrom claro. Depois eu vi um outro irmão que pôs meio a meio. E chegou a minha vez. Eu enchi de café até a borda e pus 2 gotas de leite e já achei que era demais o gosto de leite no meu café. Porque nós somos essa mistura em diferentes quantidades. Todos nós somos os 4, mas nós vamos ter uma bem alta e uma bem baixa, tá bom? Então, quando você faz essa ferramenta comigo, infelizmente não é minha, para você fazer comigo custa $100 por pessoa, que é o preço que eles cobram, R$400. Então, quando você termina, nós vamos construir um gráfico. A linha escura é o seu DNA de personalidade e comunicação. Então, esta pessoa aqui, ó, da esquerda para a direita,
O mais alto dela é analítico. O mais alto, ó. Analítico. E o mais baixo, da esquerda para a direita, é o paciente. Significa que essa pessoa é voltada a processos, funcionamentos, detalhista demais. Tudo tem que estar metricamente arrumado, direitinho, que ela é alta analítica. Minha esposa está por aqui, ó. Alta analítica. E esse cara aqui, ou essa cara, é baixo paciente, ou seja, é impaciente. Explode fácil. Para piorar, ela tem um alto grau de dominância. Então, essa pessoa é alta dominante, alta detalhista, é um Hitler. Por quê? O dominante, ele é voltado a resultados. E o analítico a detalhes, a perfeição. Se você tem um pastor, ou um marido, ou uma esposa, ou um diretor, tesoureiro, ou um missionário, ou alguém na convenção que é autodominante, autoanalítico, ferrou, porque ele quer resultados perfeitos. Bom, agora, essa pessoa aqui, ó, é baixa extrovertida, ó. O alto extrovertido é o cara que convence, que seduz, que vende. Normalmente, os evangelistas são altos extrovertidos. Esse aqui é baixo. Agora, o que é o risquinho azul? O que é o risquinho azul? Essa pessoa aqui percebeu no ambiente de trabalho dela que ela precisa diminuir a dominância, ser menos dominante. Menos voltado, ser um pouco mais coerente, um pouco mais positivo, um pouco mais organizado, não exigir tanto resultado. E aqui, ela também percebe que essa exigência de tudo perfeito está causando problemas no relacionamento. Então ela está se esforçando para ser menos detalhista. Mas ela percebe que ela é evangelista da igreja, ou vendedor da companhia, e é baixo extrovertido. Então ele faz um esforço para ser mais simpático, mais amoroso, mais delicado, mais atencioso, para poder trabalhar na função. E é baixo paciente. E se ele é vendedor, ou ele é evangelista, ou ele é diretor, ele percebe que ele tem que ter mais paciência, brigar menos, pelo amor de Deus. Também pode ser o perfil de sua sogra, dá certinho, né? Então, isso aqui é o que você vai me dar do resultado depois do treinamento que eu dou de meio-dia. Você faz a ferramenta e eu tenho esse resultado, além do que eu te dou mais 15 páginas escritas a seu respeito. Quando eu dou para as pessoas, eu falo, pega a caneta e risca só o que tem a ver com você. Risca tudo. Tem gente que olha para mim e fala assim, você é bruxo? Eu falo assim, eu acho que eu era pastor, mas às vezes confunde uma coisa com a outra, né? Então, mas porque essa ferramenta tem 97% de assertividade, tá bom? Então, mas eu quero conversar para você um pouquinho, explicar os diferentes. Topa, não? Dominante. O dominante, ele é uma pessoa voltada a resultados. Ele fica entediado facilmente. Vamos supor, como é seu nome, ministra de... Ana? Ana, posso usar você como exemplo? Ana, você não me parece ser uma pessoa alta analítica. Você é uma pessoa muito mais extrovertida. Mas vamos fazer de conta que você tem uma dominância um pouco alta. Então, o que acontece? Você fica entediada facilmente quando você faz uma pergunta assim, que horas será o ensaio? O pessoal fala, sabe, ontem acabou a luz e o sol hoje está maravilhoso, tem uma borboleta ali. Você fala, responde logo a minha pergunta. Então, ele fica entediado com os extrovertidos. Gosta de desafios e mudança. Um dominante não gosta de barganha. Sabe o que é barganha? Troca. Vamos fazer de conta que a Ana tem um filho. Você tem filhos? Fazer de conta que a Ana tem um filho que é dominante. Ela chama esse menino de teimoso. Dominante, que só faz a coisa que ele quer. Então, o dominante não gosta de trocas. Aí ela fala para o filho dela, meu filho, se você fizer o dever da escola bem feitinho, eu vou te dar
um latão de sorvete. Por que ela dá um latão de sorvete para ele? Porque ela sabe que o filho dela adora sorvete, é capaz de tomar sorvete de manhã, de tarde, de noite, pelo resto da vida. De tanto que é apaixonado por sorvete. Mas então ela sabe que ele é apaixonado por sorvete e fala, se você me fizer isso, eu te dou aquilo. O menino vira e fala, eu odeio sorvete. Não é verdade. Mas por que ele deu aquela resposta? Porque ele não gosta de trocas. O que ele gosta? Desafios. O que a mãe do teimoso tem que dizer? Será que você consegue fazer o dever da escola assim, bem feitinho, em 1 hora, 1 hora e meia? Eu estava pensando sobre isso, eu acho que você não é capaz, não. Pega o dever da escola, faz em meia hora direitinho e entrega para a mãe. Porque foi desafiado. Missionários que são dominantes. Vamos ganhar o mundo para Cristo? Yes! Vamos. Vamos evangelizar a cidade inteira? Vamos. Vamos vender 8 carros por dia? Vamos. Desafios. É motivado por desafios. A avaliação dele, das pessoas, é baseada na realização. Se você fez o que ele esperava que você fizesse, você é bom. Se você alcançou os resultados, você é o cara. Só, a avaliação dele é resultado. Você se esforçou, você chorou, quebrou os joelhos, abandonou a esposa no hospital, fez um monte de coisa e atingiu 20% a menos do que ele te esperava. Ele te manda embora. Você não trabalha mais comigo. Mas a minha mulher, mas o meu joelho, mais o trânsito, mais a greve. Não quero saber. Ele te avalia pelas realizações. Gosta de respostas diretas. Detesta indecisões. Vamos evangelizar a cidade? Pronto. Ele já cortou a tua cabeça. Possui uma autoconfiança elevada, gosta de arriscar, possui uma expectativa em relação aos outros e dele próprio muito alta. Sempre ele espera mais. Tem um pastor nessa cidade que eu o vi dizendo assim, eu reuni meus 2.400 líderes de células na igreja e disse para ele, vocês sabem por que eu chamei vocês aqui? Eu chamei vocês aqui para pedir perdão. Porque eu planejei nesse dia nós termos 5.000 líderes de células. E eu não cheguei nem na metade. Eu não presto. Vocês me perdoem. Porque ele tem uma expectativa tão alta a respeito dele mesmo, que quando ele não alcança, ele se culpa. É rápido e é impaciente. E pode ser enfático e exigente. Em outras palavras, é assim. Faça isso, por favor. Você errou, que negócio horrível. Não erre mais. Aí ele passa e fala assim, vamos almoçar comigo. O quê? Esse cara acabou de me chacoalhar inteiro. Agora vem, vamos almoçar comigo? Pensou no quê? Que você é mulher de malandro? Eu sou? Não, é o jeito dele. Muito bem. O extrovertido, direcionado para pessoas. O dominante, nós já aprendemos que é direcionado para e o extrovertido, direcionado para pessoas. Prefere liberdade a detalhes e controles. Chamou o extrovertido para a reunião, ele está impaciente. Ele não gosta de detalhes nem de controles. Usa bem a intuição. Vamos que vai dar certo, porque eu sei. É simpático, é amigo, usa bem a linguagem verbal, é confiante, é persuasivo, é carismático, age por impulso e por emoção, é autoconfiante, se autopromove, é entusiasta e encoraja a equipe. É muito bom ter um extrovertido. Paciente. Gosta de eficiência e planejamento. Do que gosta o dominante? O que gosta do extrovertido? O que gosta o paciente? Planejamento. Planejamento. Eu tinha um pastor auxiliar que ia começar, quando eu era pastor em Boston, ia começar o culto em inglês. O cara manjava tudo de inglês. Veio muito pequenininho para os Estados Unidos, e era muito bom comunicador, muito bom pregador. Aí eu falei para ele, olha, vamos começar o culto em inglês. Ele falou assim, quais são suas expectativas? Como você quer operar isso?
E eu, como sou um chefe maravilhoso, falei para ele, cara, vai lá, deita e rola e faz acontecer. Ele foi embora, me largou. Eu não sabia, ele era autopaciente. O que eu tinha que fazer para ele? Rabiscar num papel algumas coisas, falar assim para ele, vai para casa, dorme com isso, faz todas as alterações que você quiser e me mostra para eu te autorizar. Ele ia para casa, ele ia literalmente dormir com o plano, ia dizer para a esposa, hoje eu preciso lhe trair, dá licença. Ele ia pensar a noite toda, ia rabiscar um monte de coisa, ia trazer para mim, eu ia fazer cara de importância e dizer, vai por aí que tá bom. Porque ele gosta de um planejamento. Marido que é autopaciente. Vamos sair de férias? Ele tem um plano. Que hora vai se levantar, que posto que vai parar, que hotel vai ficar, onde vai almoçar. Tem um plano. Ele sabe de onde está saindo, para onde está indo e como vai voltar. E tem plano B, C, D, E, F, G, Z. É tendencioso a relacionamentos profundos. Lembra? O que eu falei a respeito do extrovertido? Ele é direcionado a pessoas. Mas agora eu estou te dizendo que o paciente gosta de relacionamentos profundos. O que eu quero dizer com isso? O extrovertido gosta de relacionamentos para o que ele ganha. O paciente gosta de relacionamentos para o que ele oferece. Viu a diferença? O extrovertido é como a borboleta que pousa numa flor, quando você pensa, dormiu aí, pousa na outra. Pousa na outra. Tem relacionamento com milhares de pessoas. Tem uma rede de contatos grande. O paciente tem menos amigos, mas mais intensos, mais duradouros, mais relacionamentos. Há muita fidelidade na vida de um paciente. Agora, o autopaciente não gosta de conflitos, ele é um pacificador nato. O autopaciente fala assim, não importa quem manda lá em casa, o que importa é a harmonia do lar. Foge de briga, dá um boi para não brigar e uma boiada para sair rápido. Não gosta de confusão, é bom ouvinte, gosta de se identificar com a empresa. O paciente, se você tem na sua liderança alguns irmãos pacientes e que entenderam para onde você quer levar a igreja, e eles falarem amém, você descansa, são os mais fiéis. Gostam de harmonia, preferem um ambiente estável, buscam lealdade, gostam de uma atmosfera calma, relaxada, importam-se com a equipe, mas são muito metódicos, não detalhistas, metódicos. O analítico já é uma pessoa extremamente organizada e voltada para o processo. Processo quer dizer assim, como a engrenagem roda. Tende o autoanalítico a ser perfeccionista. E o perfeccionista, ele não tem misericórdia nem dele mesmo, quanto mais dos outros. Mas tudo tem que ser perfeito. O problema do perfeccionista é que ele nunca termina de fazer a coisa porque nunca está perfeita. Agora, ele é sistemático nos relacionamentos. Eu me relaciono com a Ana na base das funções que a Ana exerce. Ana, como foi o ensaio? Deu tudo certo? Quantas pessoas chegaram? Qual a perspectiva para domingo? O coral vai estar completo? Quais hinos que vai cantar? Muito obrigado, Ana. Deus te abençoe. Você é uma benção. Sistemas. Relacionamento assim. Você arruma um marido ou uma mulher que é extremamente analítica, ela vai assim fazer tudo na vida dela para com você dentro de relacionamentos muito pragmáticos, muito perfeitos, porque valoriza a verdade e a precisão. Deixa eu falar da verdade. Um autoanalítico demora muito para perdoar alguém. Por quê? Porque se houve injustiça, aquilo fere demais o analítico. Minha mulher, lembra, é a autoanalítica. Se eu fiz uma coisa errada, por menor que seja, jejum, oração, vigília, para ver se Deus tira aquela coisa do coraçãozinho dela. E foi só assim. Não lavei a louça direito. Então,
tem uma tendência a se preocupar muito com qualquer coisa que tem para fazer. Gozado que o analítico é o mais cheio de erro, né? Ó, o processo está junto, é sistemático está junto, se preocupar está junto, quer saber os detalhes e fatos de tudo. Suas decisões são baseadas na lógica. O extrovertido, na intuição. Nunca expressa opinião a não ser que tenha absoluta certeza. Na reunião, o que menos fala pode ser que seja um analítico. Ele está prestando atenção em tudo, está avaliando tudo. E se abrir a boca, sai de baixo, vai vir corretinho. É muito consciente e também busca qualidade, porque ele gosta de que tudo seja perfeito. É racional e traça planos para resolver problemas. Como que o extrovertido resolve problema? Dá aqui um abraço, meu irmão, beija. Tá tudo bem. Esse aqui não. Eu vou aqui, eu vou chamar, vou fazer uma janta, vou fazer isso, vou ter um presente, vou fazer não sei o que lá, vou fazer esse discurso, meu marido vai fazer aquele, depois o outro, depois esse, depois aquele. É assim que resolve o problema. Ok? Muito bem. Agora vamos fazer o inverso. O não dominante. Ele é mais gentil na forma de trabalhar, ele não exige tanto dos outros, ele prefere não impor a sua vontade, são mais tranquilos, geralmente mais modestos, são mais acessíveis e amam a paz. O não dominante se parece com o paciente. Deixe-me dizer uma coisa para você. Um autodominante, se você é autodominante e a sua mulher é extrovertida, ela vai resolver conflitos assim. Meu amor, eu não estou passando bem. Toma um remédio. Não, meu bem, eu queria dizer para você que não é coisa de remédio. Tem um psicólogo na igreja. Não, querido, olha, sabe, eu queria dizer para você que eu não ando bem, porque assim, eu estou um pouco preocupado com o futuro e as coisas que aconteceram há 28 anos atrás, agora eu estou lembrando. Ele fala, você está louca. Olha para onde nós estamos indo, olha o crescimento da igreja, olha os resultados alcançados, olha o que nós temos que fazer. Não dá tempo para essas coisinhas burras, idiotas. Pronto, você matou a tua mulher. Porque você é um autodominante, e o autodominante é insensível ao sofrimento dos outros. Outro dia eu cheguei para o meu chefe e falei assim, chefe, eu estava pensando que eu estou com a dor aqui do lado. Ele falou, quantas pessoas você tem que alcançar? 5.000. Trabalhe, meu filho, vai esquecer a dor já já. Chega a sua ovelha e fala assim, pastor, não sei, meu relacionamento conjugal não anda bom. Nós temos que alcançar o mundo para Cristo. Milhões de pessoas estão nas trevas. Foca nisso. A gente evangeliza o mundo. Não dá tempo para pensar em relacionamento que não está bom. Vamos ganhar o mundo para Cristo. A gente ganhar o mundo para Cristo, Cristo volta, nós vamos para o céu, resolveu tudo. Pronto, porque ele é insensível. Quando o não dominante já vai se tornar mais sensível. O não introvertido, ao contrário, são pessoas mais reservadas, mais internas. Qual a diferença qual o oposto de extrovertido? Introvertido. Ele verte para fora e o outro verte para dentro de si mesmo. São um pouco mais sinceros e com pouca pretensão. Já o auto-extrovertido, ele se vende. Ele precisa de uma coisa. Sabe de quê? Validação. O extrovertido precisa ser validado. Se seu maridão é extrovertido, ou se sua esposa é extrovertida, ou se tem gente na sua equipe pastoral que é extrovertida, você tem que falar, parabéns, maravilha, você é o cara, parabéns, mulher, você está bem, puxa, você é maravilhosa, eu não posso viver sem você, querido. Pronto, está lá. Ok? O impaciente, eles possuem um senso de urgência para consigo mesma e para com os demais. Eles mantêm-se muito ocupados, fazem coisas rapidamente e querem respostas no momento que solicitam. Muito parecido com o analítico. Eles se orientam pela ação e não gostam de esperar, porque ele é impaciente, tá bom? O não analítico,
eles veem a vida com as coisas de um ponto de vista mais global. Ele vê o bosque em vez de ver uma árvore. O analítico vê o detalhe, os galhos, a folhinha, o caule. O outro não, vê o bosque. É o oposto, sempre o oposto, tá bom? Agora, o que eu queria mostrar para você aqui. As forças de um dominante. Um dominante, ele é independente. Ele é feliz sozinho. Ele não precisa de ninguém para ser feliz. Ele é um agente de resolução criativa de problemas. Tem um problema, ele olha o todo. Ele tem uma capacidade de ver de cima. Ele sobe de helicóptero, olha tudo de cima. Aqui não dá certo, aqui está certo, aqui não dá. É por aqui, vamos por aqui que aqui dá certo. Ele resolve com muita facilidade. Gosta de direcionar os outros. É o que está no comando. Você isso, você aquilo, você para cá, você ali, você sobe, você desce. Está na hora, vem, sai, senta, levanta, vai por aqui. Prega aí. Ele direciona. Orientado a resultados. Mas são visionários. O autodominante põe um pato. Sabe o que é pato? Põe um pato aqui em cima e fala assim: eu quero que vocês façam esse pato botar ovo. Eles falam, mas é pato. Não interessa, eu quero o ovo e acabou. Esse é o autodominante. Ele quer resultados. Mas ele é forte. Sabe por quê? Vai alcançar os resultados. Um pastor dominante com visão de evangelização da cidade tem uma enorme chance de evangelizar. Forças do extrovertido. Ótimo comunicador. Motivam outras pessoas a agirem. Ele é estourador de boiada. Promovem pessoas e ideias. Eles levantam as pessoas. Vocês já leram um livro assim com linguagem do amor? Já não? Tá. Depois eu vou fazer um seminário, se der tempo, sobre ele. Muito legal. Mas o extrovertido, ele é a palavra de afirmação. Ele elogia, ele te empurra, ele te impulsiona. Se você está abatido, o melhor lugar para ir é falar com o extrovertido. Ele te levanta seu espírito, seu ânimo, e você vai para casa feliz por causa dele. Ele sempre tem uma perspectiva positiva das coisas quando ele está bem, porque quando não está, sai de baixo. As forças do paciente. Gosta de trabalhar em equipe. Confiável, leal, bom ouvinte, mantém um ritmo constante em tudo que faz. Mas o autopaciente, ele não é multitarefas. Se você dá 3 coisas para ele fazer, ele se perde. Ele tem que focar numa e fazer. O autopaciente, se você der 2 tartarugas para ele tomar conta, uma foge, outra engravida, ele não viu. Porque ele não é multitarefa. Você começa a pressionar o paciente para ele mais depressa, ele é capaz de desistir de tudo só para não brigar com você. As forças do analítico. Detalhista, pensa sistematicamente, como o sistema, o processo, a engrenagem funciona, utiliza lógica e fatos para tomar decisões, é justo e é objetivo. Trabalha bem se está sozinho. Pôr numa sala com todo mundo falando, nem o paciente gosta, nem ele. O paciente pode ter outras pessoas, mas ele tem que estar focado. Já um analítico, só de ter gente perto na hora do trabalho, ele prefere uma celinha sozinho, deixa ele trabalhar lá. Ok? Muito bem. Qual o objetivo de vida de cada um deles? Do dominante. Ele quer controle, gosta de desafio e de dependência. Quais os objetivos do extrovertido? Ele gosta de estabilidade no que diz respeito à sua popularidade. Eu sou auto-extrovertido. Dizer para os meus chefes que eu queria parar de trabalhar, o que vinha dentro do meu coração? O que minhas ovelhas vão dizer de mim? Tem momentos que o extrovertido tem que dizer assim, o que minhas ovelhas vão dizer de mim? O que o Facebook vai dizer de mim? O que o povo vai falar de mim sem que eu saiba que eles estão falando de mim? Ou o que Deus está falando de mim? Mas a popularidade do extrovertido é um valor para ele. Ele precisa de validação. Popularidade e aprovação. Graças a Deus quando você tem uma esposa que te compreende. Porque aí ela dá conta de valorizar tudo que precisa. Objetivos do paciente. Gosta de tradições, legado que sobrou para a gente, o qual é o legado, e manter isso. Estabilidade estrutural.
Volta um pouquinho. Qual é a estabilidade do extrovertido? Na popularidade. Qual é a estabilidade do paciente? Na corporação, no governo, na estrutura. Não nele. Harmonia evita conflitos. Os objetivos do analítico: ordem, precisão, justiça. Lembra que eu falei a questão de quando ele percebe uma injustiça, gruda no coração dele aquela mágoa, aquela tristeza, custa muito tempo para eliminar. Como se comunica cada um deles? O dominante tem uma comunicação direta, pode ser até brusca, uma direção a partir dele para os outros. Comunica a sua própria visão e a sua própria opinião como um fato. Foca no resultado, nada de conversa fiada, domina a comunicação, é um ouvinte impaciente. Às vezes eu estou no carro conversando com alguém, ou mesmo num lugar qualquer, eu percebo que a pessoa tem um traço de dominância alta quando ela me pergunta uma coisa e fica falando outra com alguém, ou no telefone, resolvendo coisas, e eu estou contando, e ela sai daquele planeta que eu estou, vai para o planeta dela, depois volta e fala assim, do que a gente está falando? Então, quando eu percebo que isso acontece, eu paro de falar, porque eu fico falando à toa. Eu paro de falar, aí o cara às vezes se toca e fala, desculpa, eu estava... Não, tudo bem. Do que a gente estava falando? Eu falei, não sei. Eu sei, mas eu falo, não sei. Ele fala, não era... Aí eu falo, não era de? Tudo resposta direta. Se o cara falar, do que a gente estava falando? Eu falo, sabe, a gente estava contando a história do Chitãozinho Chororó, quando o Leandro Leonardo... E aí a gente estava passando debaixo de uma ponte e parece que o seu telefone tocou. Pronto, ele já não está te ouvindo mais. Porque você não deu uma resposta direta. Então, a comunicação do dominante é complicada. Se você percebe que ele é dominante, como ele é dominante? Porque ele está focando em resultados, está comandando você, está dizendo que é por aqui, vamos lá, vamos alcançar. É um dominante. Então, quando ele te faz uma pergunta, resposta direta. Se sua mulher é dominante... Deus te abençoe e tenha misericórdia. Se a sua mulher é uma alta dominante, ela perguntou, onde você estava? Na igreja. Por que você demorou? Trânsito pesado. Se ela é alta dominante, onde você estava? Amor, o dia hoje foi, tinha tanta reunião, ela já perdeu a paciência com você. Ok? Então, a comunicação do dominante. Focada no resultado, nada de conversa fiada. Extrovertido, muito falante. É um estilo mais inspirador, mais vendedor, fala de coisas prazerosas e divertidas e evita detalhes. Fala sobre pessoas e sentimentos. Evita problemas desagradáveis. Muitas vezes não é direto e não consegue ouvir por muito tempo. Está na hora? Por que ele não consegue ouvir por muito tempo? A dominante diz assim, fecha. Por que não pode ouvir por muito tempo? Porque ele é falador. Por que o dominante não pode ouvir por muito tempo? Porque ele gosta de respostas diretas. E por que ele não gosta, o extrovertido, de ouvir muito tempo? Porque ele quer falar. Ele faz uma pergunta para você, você começa a responder, ele conta uma história. Ele conta o lado dele da coisa. Não te dá tempo. Se a sua mulher é alta extrovertida, ela tem 14 mil palavras por dia, não só 7. Tá bom? Mas nós vamos fazer um intervalinho agora, a gente termina ali e depois, um momento, nós vamos fazer uns testes para descobrir o seu perfil de personalidade. Topa? Então até já.